Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 9 de junho. O Senado Notícias está no ar. O projeto que limita o ICMS de combustíveis é o único item na pauta do plenário de hoje, com sessão marcada para as 10 horas da manhã. Vamos conferir no telão. O projeto de lei complementar 18 de 2022 fixa um teto de 17% para combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. O relatório do projeto deve ser lido e debatido em plenário hoje, mas emendas podem ser apresentadas até segunda-feira, quando deve acontecer a votação. Alguns desses pontos do projeto sobre o ICMS dos combustíveis foram anunciados ontem pelo relator, o senador Fernando Bezerra Coelho. Hoje, como vimos na agenda, ele deve ler o parecer em plenário. A quarta-feira foi de reuniões e críticas dos governadores à proposta do governo federal para combater o aumento nos combustíveis. A ideia do governo é reduzir as alíquotas do ICMS de gasolina e etanol, fixando um teto de 17% para os estados. O projeto foi aprovado pela Câmara e deve ser votado no Senado na próxima segunda-feira, dia 13. A proposta que surgiu dos governadores é reforçar as medidas de compensação para que os estados tenham condição de absorver essa perda da arrecadação e consiga, na ponta da linha, ter algum resultado. Vai se provocar uma grande crise fiscal nos municípios e nos estados e o benefício não chegará à ponta. Entre aquilo que se quer e aquilo que é possível fazer e que vá produzir resultado, existe uma diferença muito grande. Nós temos absoluta convicção, e eu particularmente tenho, que o caminho que está se propondo não vai alcançar o objetivo. À tarde, o relator do PLP 18 no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, apresentou pontos do seu parecer. Ele manteve a estrutura do texto aprovado na Câmara. Combustíveis, transporte coletivo, energia elétrica e comunicações são considerados bens essenciais. Com isso, as alíquotas do ICMS ficam limitadas ao teto. A base de cálculo do diesel continua a média dos últimos 60 meses. Estados e municípios terão compensação pelas perdas até dezembro de 2022. Os gestores públicos terão garantias para a aplicação da lei. Bezerra apresentou inovações feitas no texto em forma de emenda. Permissão de ajustes nas regras de fixação de alíquotas para manter a autonomia dos estados, desde que respeitada a essencialidade dos bens e serviços. Ampliação da segurança jurídica para gestores públicos na aplicação da lei, para que eles não incorram em crime de improbidade. Redução a zero dos impostos federais sobre álcool anidro e gasolina. Aperfeiçoamento de mecanismos de compensação, que serão sobre o serviço da dívida e não sobre o estoque. Para estados que não têm dívidas, a compensação será feita em 2023 com recursos da compensação financeira pela exploração mineral. Será permitida a compensação por meio de ajustes com empréstimos já feitos com outros credores, com aval da União. Mantivemos o que a Câmara aprovou e colocamos, primeiro, resolver a questão dos estados que não devem. Foi quem fez o melhor dever de casa, foram esses estados. Como é que eles podem ser penalizados no momento em que as receitas serão reduzidas? Não faz nenhum sentido. Por isso que nós inovamos da forma que nós aqui apresentamos. A grande mudança, que essa foi uma mudança realmente importante, a Câmara prevê a compensação não sobre o fluxo da dívida, mas sobre o estoque da dívida. Do ponto de vista do fluxo de caixa dos estados, isso faz uma enorme diferença. O parlamentar também apresentou duas propostas de emenda à Constituição. A chamada PEC dos combustíveis, que será relatada por ele mesmo, abre espaço para a compensação dos estados que queiram zerar as alíquotas de GLP e de diesel. Qual é o valor do auxílio financeiro da União para os estados que aderirem à proposta de zerar a alíquota do diesel e a alíquota do GLP e a redução da alíquota do etanol? Então, na realidade, o valor é 29 bilhões,600 milhões de reais. Esse é o valor que vai estar na PEC dos combustíveis. Agora, como falei, ela é autorizativa, ela não é impositiva.
Os estados que não quiserem zerar ou que não quiserem aderir à proposta do governo, não está obrigado a isso. A outra proposta é a PEC dos biocombustíveis, de autoria do senador Fernando Bezerra, que tem o objetivo de manter a competitividade do etanol ante os combustíveis fósseis. Estamos tomando essas decisões acreditando que nós vamos aliviar o preço dos combustíveis. Agora é preciso ter medidas que de fato garantam de que esses benefícios chegarão na ponta ao consumidor. E é evidente que vai ter muitas ações aí, eu creio, não só do governo federal, através da ANP, do Ministério da Justiça, do Conselho de Defesa do Consumidor, como também a cooperação com os estados para exercer esse processo de fiscalização com o PROCON e etc. Outra proposição que visa conter preços de combustíveis foi aprovada ontem pelo Senado e segue agora para promulgação. É o projeto derivado da medida provisória que permite a venda direta de etanol a postos de combustíveis. Os senadores aprovaram o texto que permite que empresas comercializadoras e importadores de etanol hidratado vendam um produto diretamente aos postos de combustíveis sem ter que passar pelas distribuidoras. A medida provisória também faz ajustes na cobrança do PIS/PASEP da Confins sobre a cadeia de produção e de comercialização do etanol combustível. As medidas supra caminham no sentido de viabilização da venda direta do etanol hidratado combustível. Essa medida, assim, procura aumentar a eficiência econômica ao permitir que operações de comercialização não tenham que, obrigatoriamente, passar por uma distribuidora nas relações entre produtores e importadores, por um lado, e revendedores e exportadores, por outro. O projeto também define que as cooperativas de produção são equiparadas aos agentes produtores de etanol hidratado combustível e, se venderem diretamente aos varejistas, passam a pagar uma combinação de alíquotas sobre a receita e volume do produto. Isso vai valer para aquelas que não tenham optado por um regime de tributação PIS/COFINS com base no volume produzido. Abrem-se oportunidades para a reorganização das cadeias produtivas, com possibilidade de redução do preço do etanol para o consumidor final, o que pode ter grande impacto, sobretudo se considerarmos a escalada de preços de combustíveis no Brasil. Também na tarde de ontem, os senadores aprovaram a nova Lei Geral do Esporte. O projeto consolida em uma única legislação as leis existentes e promove alterações na regulação vigente. A proposta de 2017 é constituída de 270 artigos com regulamentações referentes às práticas esportivas no Brasil. Entre elas, a tipificação do crime de corrupção privada no esporte e o combate ao racismo e à xenofobia nos estádios. Entre as determinações do projeto estão a criação do Sistema Nacional do Esporte, que fica responsável por gerir e promover políticas públicas que incentivem a prática esportiva em todo o país, e o Fundo Nacional do Esporte, que deve cofinanciar as atividades junto a estados, DF e municípios. O projeto representa, sem sombra de dúvidas, um grande avanço para o esporte nacional. Consolida as leis já existentes e promove atualizações e aperfeiçoamentos no marco legal. O projeto trata de vários temas: da organização do Sistema Nacional do Esporte, da interação entre poder público, organizações esportivas e atletas, das estratégias de fomento estatal, das normas de gestão, das relações de trabalho, da tributação e dos incentivos fiscais e da integridade ou fair play e da paz no esporte, dentre outros. O texto cria uma espécie de lei da ficha limpa para as entidades esportivas, impedindo pessoas afastadas por gestão temerária ou fraudulenta de dirigir clubes e federações. O projeto também regula os direitos trabalhistas dos atletas, a equidade de premiações entre homens e mulheres e os direitos de transmissão de imagens dos eventos esportivos. A lei geral, ela mantém a ideia do esporte sendo uma atividade predominantemente física. Além disso, o texto reforça o papel
do esporte como meio de inclusão social, inclusive acrescenta referência às pessoas em vulnerabilidade social como destinatárias do fomento do setor estatal no setor. Nesse contexto, trata de questão da acessibilidade e da participação, dentre eles os atletas indígenas e dos surdos que estamos colocando agora nesse rol. A proposição consolida o Sistema Nacional do Esporte, sua composição, as contribuições de cada um dos seus integrantes de forma descentralizada, democrática e participativa. Os senadores também aprovaram a medida provisória que prorroga até o fim de 2023 a possibilidade de remarcação de serviços e eventos culturais e de turismo adiados ou cancelados devido à pandemia da Covid-19. O consumidor que optar pelo crédito de serviço ou evento adiado ou cancelado até 31 de dezembro de 2022 vai poder usar até a mesma data do ano seguinte. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assumiu a presidência da República ontem à noite e fica até sábado no cargo. Jair Bolsonaro viajou para a Cúpula das Américas, nos Estados Unidos. O presidente do Senado é o terceiro na linha de sucessão, mas o vice-presidente, Hamilton Mourão, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também estão fora do Brasil. O senador veneziano Vital do Rego responde pela presidência do Senado nesse período. E 3 comissões do Senado se reúnem agora de manhã. Vamos voltar ao telão para conferir a agenda. Daqui a pouco, a partir das 8 horas, a Comissão de Agricultura pode votar 4 projetos. Um deles flexibiliza a fiscalização agropecuária com programas de autocontrole pelas empresas. Às 9 horas devem começar as atividades do primeiro dia de um seminário internacional promovido pela Comissão de Juristas, que ajuda o Senado a elaborar um anteprojeto para regulamentar a inteligência artificial no Brasil. E também para as 9 horas está marcada a reunião da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Um dos projetos na pauta aumenta os limites para a dedução no imposto de renda dos valores destinados a projetos desportivos e paradesportivos. Como vimos na agenda, a Comissão de Juristas que auxilia o Senado na elaboração de um anteprojeto para regulamentar a inteligência artificial no Brasil começa daqui a pouco um seminário internacional para debater o tema com especialistas de outros países. Robôs, carros automatizados, computadores médicos e todas as formas de inteligência artificial estão sendo debatidas no Senado desde o fim de março. A Comissão de Juristas, que está elaborando um anteprojeto para subsidiar os senadores na regulamentação da IA, já realizou 12 painéis com especialistas de todo o Brasil. Agora, vai debater as experiências de outros países em um seminário internacional com 7 painéis para conhecer as propostas e soluções já encontradas. Cada vez mais é necessário verificar, estudar esses mecanismos, verificar seus riscos potenciais e procurar trazer confiança e transparência na sua utilização, porque senão pode haver vários riscos à pessoa, sobre vigilância, discriminação, efeitos sobre erros em diagnósticos médicos, e isso envolve direitos fundamentais. O seminário internacional começa na quinta-feira, às 9 da manhã. Os temas dos painéis já estão definidos: democracia e direitos fundamentais, desafios da regulação de inteligência artificial, experiências comparadas, transparência, viés e devido processo na tomada de decisão automatizada. Na sexta-feira, os temas serão proteção de dados e regulação de IA, técnicas regulatórias e abordagem baseada em risco, mercados e expertise, perspectivas setoriais em IA. E o último painel sobre sistemas de responsabilização. Até o mês de agosto, os juristas devem apresentar ao Senado a proposta de um anteprojeto de marco regulatório para a inteligência artificial no Brasil. É fundamental ampliar esse debate com a sociedade, ampliar esse debate também com a comunidade técnica, para que essa importante missão da Comissão de Juristas e do Congresso Nacional possa ser cumprida com êxito. Missão essa que exige o cumprimento dos direitos fundamentais,
a concretização da dignidade da pessoa humana e também a promoção da inovação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. E está começando agora a reunião na Comissão de Agricultura. Dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior.